Quando eu meditava essa palavra, o Senhor vinha dizendo no meu coração duas coisas muito fortes, assim. Primeiramente, relacionada à minha vida e relacionada à nossa vida. Duas coisas muito importantes, porque essa palavra traz para nós um ar familiar. Quando o Senhor vem nos dizer nessa palavra a força da oração, e quando Ele coloca, quando Ele representa para nós, coloca como pai e mãe. Pode alguém pedir algo para o pai ou para a mãe, e esse que pede ao pai e à mãe, o filho que pede ao pai e à mãe, a mãe o recusará se o ama tanto assim? Quando eu rezava e eu pensava e meditava sobre essa palavra, o Senhor me dizia que em muitas situações da nossa vida, quando a gente se coloca em oração, às vezes a gente não sabe pedir como convém. E o Senhor, Ele nos ensina que a força da oração, ela é muito maior do que aquilo que está em nós, do que aquilo que está na nossa vida, do que aquilo que a gente pede. Porque às vezes a gente pede, como diz a palavra, né? Ali, porque todo aquele que pede, recebe. Quem busca, acha. A quem bate, se abrirá. Todo aquele que busca, quando a gente já se coloca em oração, quando a gente se coloca diante do Senhor, pedindo ao Senhor algo, aquilo que está em nós, aquilo que está na nossa necessidade, o Senhor, com a sua misericórdia, Ele já nos atende. Por que Ele nos atende? Porque o amor de Deus move isso. O amor de Deus move em nós a oração. O amor de Deus, Ele move em nós um buscar. Ele move em nós um bater na porta. Eu busco ao Senhor, eu vou, peço ao Senhor uma graça, eu peço aquilo que eu estou necessitando e o Senhor nos ouve, mas Ele nos ouve por quê? Ele nos ouve porque a nossa oração, aquilo que a gente está pedindo é realmente o que convém? Às vezes não, porque às vezes a gente está pedindo ali o que diz a palavra e o Senhor colocava no meu coração, às vezes a gente está pedindo pedras e às vezes a gente está pedindo serpentes e a gente não sabe disso. Mas às vezes a gente pede, inconscientemente a gente pede. E quando a gente se coloca na oração, o Espírito Santo, ele move em nós um desejo ardente à intimidade. O Espírito Santo, ele vai dando para nós, através daquele pedido que você faz ao Senhor, a sabedoria e o discernimento daquilo. E o Senhor vai colocando, quando você vai se colocando em oração, e o Senhor vai dizendo para você, no seu coração, que às vezes aquilo que você está pedindo não é o que realmente você necessita. Às vezes é o que você está querendo, mas não é o que você necessita. Há diferença nisso. Eu anotei algumas coisas aqui, alguns pontos, né, que quando eu rezava o Senhor vinha me colocando. Entra-se em si e vê aquilo que não está correto e corrige. Às vezes você se cobra. E às vezes você não somente se cobra a si, mas cobra de Deus. É preciso que passamos por certas coisas para que Deus nos move à oração, para que Deus nos move ao buscar. Se compreender aquilo que Deus te diz em oração, o Espírito Santo ele irá te restituir. A outra parte aqui, que eu vou pular um pouquinho, porque é muito longo, tá? Eu tenho pouco tempo. Às vezes deixamos passar as oportunidades e a graça passa. Oração em primeiro lugar. A oração nos faz crescer e nos restitui, nos dá sabedoria e graça, organização em tudo. Quando Deus vem nos trazer essa palavra, a força da oração, eu comecei a meditar ela no começo na minha caminhada. Senhor, o que o Senhor quer dizer com essa palavra? Por que o Senhor estava me dando essa palavra na minha vida? O que é a força da oração? O que a oração moveu em mim? O que a oração fez em mim? O que a oração faz em nós? Né? No começo da minha caminhada, foi muito engraçado. Teve algumas situações que eu passei e eu pedia tantas coisas para Deus. Eu pedia assim, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, faça isso, faça aquilo. E muitas das coisas que eu rezei, o Senhor ainda não me atendeu. Mas Ele não me atendeu porque aquilo que eu pedi não era bom. Ele não me atendeu porque Ele queria o melhor para mim. Ele queria me dar o melhor.
Então, muitas vezes, o Senhor... E quando a gente pede... Aqui também, quando o Senhor fala ali, né? Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho se ele pedir um pão? Quando a gente se coloca em oração, em muitas coisas da nossa vida... E, infelizmente, muitas vezes na nossa vida, a gente se coloca em oração em momentos desesperados. A gente busca a oração quando a gente quer uma graça, quando a gente quer alcançar uma graça no momento de desespero. No momento que aquilo que nos move não é a gente estar indo ali só porque a gente quer estar na presença de Deus. Mas muitas vezes, por causa daquela situação, a gente busca a oração. E a gente pede, Senhor, por favor, faça isso por mim. Por favor, eu preciso dessa graça. E o Senhor, Ele te ouve. Só que Ele te ouve de uma forma diferente. Ele te ouve. O Senhor, quando Ele te ouve, Ele quer te trazer algo no teu pensamento assim. Ele quer te trazer algo novo para você. Ele quer te trazer algo novo para a tua vida. Então, quando Deus Ele te move a uma oração, Ele quer te mostrar que na tua vida, naquela situação que você está passando, não é tudo aquilo. E às vezes você vai no desespero. Às vezes você vai lá e faça, Senhor, faça isso por mim. Porque tem uma situação que eu não estou conseguindo. Tem a minha família, no meu caso, né, os meus pais, né, o meu casamento, o meu filho está nessa situação. E a gente se desespera. E o Senhor, Ele te ouve no desespero. Só que Ele ouve de uma forma diferenciada. Eu vou dizer o porquê. Quando eu rezava também, o Senhor colocou... Hoje, na capela de manhã, eu estava escrevendo isso. Eu falava, Senhor, que você possa conduzir, né? Que eu não fale coisas que sejam da minha vontade, mas da tua vontade. Quando a gente pede algo a Jesus, independente do estado em que se encontra, Ele acolhe. Porque um pai que ama mais que tudo e vê você como tudo dele, não pode negar. Mesmo sabendo que às vezes você pede coisas desnecessárias e Ele sabe o que é melhor para você. Mas Deus usa a força e a força da oração para mostrar o caminho e a direção certa. A oração é a força e o meio que Deus achou de se ligar a você na intimidade. Olha a força disso. Olha a força dessa palavra, né? A oração é a força e o meio que Deus achou de te ligar, de ligar, né, você à intimidade, de te levar para Ele. Quando você pede, mesmo de um jeito às vezes errado, mas pede, Ele acolhe, Ele olha a sua ação. E a sua oração provoca uma ação, uma reação em você que te leva a experimentar ali o amor dEle. A oração, mesmo pequena, ela alimenta a força de Deus em ti, em nós. A oração, mesmo pequena, ela aumenta a força. A força da oração aumenta a força de Deus em nós. Você tem noção disso? A força da oração aumenta a força de Deus em nós e nos leva para perto dEle. Outra coisa que eu quero levantar aqui é que duas coisas também que veio meditando essa palavra. Aquele que está fora e aquele que está aqui dentro. Por que o Senhor fala aqui, ó? Pedi e vos será dado, buscais e acharei, batei e vos será aberto. Porque a todo aquele que pede, recebe. Independente daquele que está fora e daquele que está dentro, Deus atende. Porque mais do que tudo, a força da oração, ela é a misericórdia. É o Espírito Santo de Deus orando em nós. É o Espírito de Deus movendo em nós a estar ali. Porque ali, quando Deus te leva a um momento de oração, Ele já está agindo no teu coração. Ele já está agindo no meio de nós para transformarmos nós todas as coisas. Para transformar eu, Fran, vocês que estão aqui, você que está aí assistindo, para transformar você no melhor. Para transformar você no melhor. E ali no final, na parte que o Senhor fala, no 12, né? Tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-vos a ele. Esta é a lei e os profetas. Antes mesmo da gente se colocar em oração, a gente já está tendo esse ato de sair de nós para ir
pelo nosso próximo. Porque quando a gente se coloca em oração, geralmente nunca é só para nós, né? É para nossa família, é para uma situação, é para aquele que está sofrendo, ou é para coisas que estão... para aquele que pediu um pedido de oração, quando a gente se coloca em oração. E isso é o correto, mas muitas das vezes não acontece exatamente assim. Por isso que eu falo os que estão fora e os que estão dentro, porque os que estão fora pedem de forma inconveniente. Entende que a força da oração, tudo que eu pedir a Deus, Ele tem que me atender, porque Ele me ama. E Ele tem que me atender. Então, às vezes, a gente coloca ali diante de Deus aquela situação e a gente quer que Deus atende. A gente quer que Deus tenha... a gente tem pressa e a gente quer que Deus tenha pressa também. E às vezes a gente apresenta para Deus aquela situação e quer que Deus resolva em uma semana. Até mesmo em minutos. Não é assim. Não é assim. Porque a força da oração, como eu disse para você, é a ação de Deus em vós. É a força de Deus em vós. É a força de Deus em mim. É a força que Deus traz. A oração é um meio que Deus achou de levar eu e você para mais perto dele. Para te levar à intimidade. E para que você entenda que no momento de oração, quando você pede, às vezes você está pedindo ali de uma forma errada, como eu disse. Mas Deus está usando dessa forma para te moldar. Sabia disso? Deus está usando dessa forma para te moldar. Então, todas as vezes que você se ajoelha, que você se coloca em oração, que você está ali, você está em desespero, Deus, Ele... é como se Ele chegasse perto de você e dissesse: filho, se você soubesse o que eu tenho para você. Se você soubesse a força que tem dentro de você. Que a oração, ela é uma força que nos move para perto de Deus. Mas se você soubesse a força que já está dentro de você, você não ia cessar, você não ia parar a capela que está todos os dias lotada. A gente ia estar o tempo todo com Jesus. A gente ia estar o tempo todo. Porque a gente ia entender que a força de Deus que está em mim, ela me move, ela me dá algo novo, né? Ela me faz uma pessoa nova. E Deus usa desses meios. Deus usa da oração para nos mostrar isso. Outra coisa que eu queria que vocês entendessem é que a oração, ela tem que mover em nós uma atitude diferente. Quando o Senhor fala ali pra gente nessa passagem, né, todo aquele que pede, né, que quando fala do pai e da mãe, né, que quando a gente ali, deixa eu tentar achar aqui só um pouquinho. Quem dentre vós dará uma pedra a seu filho, se ele pedir um pão? E se ele pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Agora eu quero colocar essa parte que eu falei para vocês, familiar. Vocês que estão aqui, que são pais, né? Eu ainda não tive essa graça, mas eu creio que chegará. Mas eu fico imaginando se eu fosse mãe. E se meu filho me pedisse algo. Mas se eu soubesse que esse algo ia trazer algo ruim para o meu filho, será mesmo que eu daria para ele? Será que eu ia fazer aquilo para só mimar, para fazer a sua vontade naquele momento? Ou será que eu ia pensar melhor e ia falar: não vou fazer isso para o meu filho porque isso pode prejudicar ele? Então, quando o Senhor fala, mesmo os maus que não sabem dar aos seus filhos, né? Mesmo os maus, porque às vezes a gente faz isso. Às vezes no momento de desespero, né, colocando como família aqui, no momento de desespero, quando o filho chega para você e diz: mãe, eu quero isso, pai, eu quero aquilo, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo, vem no desespero. E você, às vezes, você faz, porque você ama, primeiramente porque você ama, e você quer ver ele feliz. Só que às vezes você faz de uma forma incorreta. Você coloca situações, você coloca o seu filho numa situação incorreta, e que lá na frente vai trazer maus frutos para a vida dele. Tem noção disso? Então Deus, sendo Pai,
né? Como a gente rezava aqui no começo. Deus sendo Pai e conhecendo as nossas necessidades e conhecendo aquilo que a gente coloca diante dele no momento de oração. Ele não vai fazer aquilo exatamente que você está pedindo, mas ele vai fazer melhor que isso, porque ele não quer te prejudicar lá na frente. Ele não quer que a sua oração de hoje traga maus frutos para você lá na frente. Ele quer que a sua oração traga bons frutos. E ele quer que você semeie na vida do outro a graça e a força dele que está em você. Agora eu vou falar um pouquinho disso tudo que eu fiquei meditando essa semana. E foi bem engraçado, né? Porque quando Deus falava de Mateus 7, a força da oração, eu comecei a olhar para a minha história. E eu comecei a enxergar coisas lá no começo, quando eu tinha 18 anos. Foi quando eu tive meu primeiro encontro com Deus. Foi no grupo de oração Jovens Sarados. E eu lembro que a minha amiga sempre me ligava. Todos os dias, assim, ela falava, eu tô em oração por você, eu quero que você venha. Tô rezando por você e eu sei que você virá um dia. Eu falei, amém. Eu disse bem assim pra ela. Hoje foi numa sexta-feira, se eu não me engano, eu disse pra ela, olha, eu não vou, mas quando eu for vai ser pra valer. E eu digo pra todo mundo, quando eu conto isso, que Deus usou daquela frase como uma oração, uma força de Deus que estava em mim disse aquilo. Quando eu for, vai ser para valer. Porque Deus sabia que quando eu chegasse naquele lugar, né, quando eu chegasse ali no encontro dele, eu não ia voltar atrás, porque ele me conhecia. Porque ele te conhece. Então, mais do que aquilo que está em você, daquilo que está nas suas necessidades, daquilo que você ora, daquilo que você pede, mais do que isso, ele conhece as tuas necessidades. E Deus vai alcançar as tuas necessidades. E quando eu cheguei naquele grupo de oração, tinha um pregador e ele estava falando sobre o amor do Pai. Exatamente isso que a gente estava rezando agora há pouco. A gente falando desse encontro do Pai, né? Ah, papai. E eu tinha uma carência muito grande de Pai dentro de mim. Eu tinha uma necessidade de estar ali com essa presença paterna, né? Tinha um vazio dentro de mim muito grande. E todas as vezes, assim, que era dia dos pais, eu nunca vou me esquecer. Eu entrava no quarto e eu chorava. E eu pedia, Senhor, mesmo ali, eu, né, no mundo, mesmo errado, mesmo do lado de fora, eu pedia, olha para mim, Jesus, porque eu não aguento mais. Mesmo do lado de fora. E Deus, ele ouviu meu gemido, porque eu não estava no lado de dentro. Eu não estava aqui dentro, eu estava lá fora. E Deus ouviu a minha oração quando eu bati na porta, quando eu busquei. Deus atendeu, porque ele sabia daquela necessidade. Ele sabia que eu precisava dessa presença, só que ele não me deu. Ele me deu um outro pai? Não, o meu pai da terra é um bom pai, né? Meu padrasto. Ele é um bom pai. Só que Deus queria me dar mais que isso. Ele queria me dar a presença paterna dele na minha vida. Então, aquele dia eu lembro que o pregador, ele falou, tem uma menina aqui, e estava no momento de oração, estava aquele momento que o pregador já estava terminando sua pregação, e ele estava conduzindo um momento de oração, e ele disse para mim, tem uma menina, e eu senti que foi para mim, né? Eu falo para mim porque foi muito para mim. E ele falou, tem uma menina aqui, que ela está sentindo, ela veio nesse grupo de oração, mas ela tem um grande vazio dentro do peito dela, que é a presença do Pai, a ausência do Pai na vida dela, essa falta, né, essa carência de Pai dentro dela. E naquele momento eu fechei os olhos e começou, né, as lágrimas começaram a vir. E eu disse, Senhor, se for eu mesma, que você seja o meu Pai. E o pregador disse, Jesus está dizendo para você, menina, você que está sentindo, você que está acolhendo essa palavra, que Ele será o seu Pai. E daqui em diante Ele estará contigo. Ele será o seu Pai. E eu me lembrei dos momentos que eu ia comemorar o Dia dos Pais. Eu entrava dentro do meu quarto e chorava, porque eu não sabia onde estava meu pai. Eu não sabia se ele estava vivo, se ele estava morto. Eu não sabia. Eu só sabia que aquilo gritava dentro de mim. A dor gritava dentro de mim. E às vezes a oração, a força da oração que está em você é a dor que está gritando. É a dor que está gritando. Às vezes aquele momento que você está se colocando em oração é a dor que está gritando. E Deus cuida das nossas dores.
através da força da oração. Quando ela é sincera, quando ela é feita com o coração aberto, quando é colocada diante de Deus. E daquele dia em diante, passou um mês mais ou menos, e o coordenador do grupo de oração me chamou para ir para Canção Nova, em Cachoeira Paulista. E eu achei que era algo relacionado à TV, né, ou à rádio, porque Canção Nova, eu achei que era só isso. O que é isso? Ia ser diferente, né? Não imaginava que era a Canção Nova que a gente conhece hoje, né? Meu Deus do céu, que graça, que grande graça. E eu fui, eu não tinha dinheiro, fazia 3 meses mais ou menos que eu estava trabalhando. E eu falei para o coordenador, não, eu não vou, porque se eu for eu vou perder meu trabalho, eu não vou conseguir. E eu acabei de começar e eu tinha muito medo de perder aquele trabalho. Mas mais do que isso, Deus quis mostrar para mim que eu estava deixando algo para trás, que eu precisava dar aquele passo. E depois daquele instante, e eu ficava martelando na minha cabeça aquilo que o pregador falou, porque ele será o seu pai. E eu fui, né? Pela providência de Deus, eles pagaram a minha passagem e eu fui. Aí chegando lá, gente, foi muito forte, não sei explicar. Eu vi aquela multidão de jovens. E eu disse assim, meu Deus, aonde estava tudo isso? Né? Aonde estava tudo isso? Porque eu achava que igreja era só para gente velha. Eu achava que não tinha jovem na igreja, em primeiro lugar. E eu falava, Senhor, onde estava tudo isso? E ali eu lembro que estava tendo um momento de oração também. Estava tendo um momento de oração muito forte. E eu não lembro como que é o nome do padre que estava lá. Mas ele estava falando ali, né? Dessa força do jovem, né? Essa força que o jovem tem, né? E não é à toa que o Senhor, quando ele falava, né? Esses jovens, se vocês quereis, vocês colocarão fogo no mundo, né? Porque a força, né? A força do jovem, a força da juventude. E aquele jovem, aquela multidão orando e orando e orando. E eu comecei a orar, e eu comecei a falar, Senhor, eu quero ser uma pessoa nova. Eu quero ser uma mulher nova, eu quero ser uma mulher restaurada. Eu não quero ser mais aquela menina. Eu não quero ser aquela menina carente, aquela menina que fica chorando pelos cantos, aquela menina que se desespera, aquela pessoa que busca lá fora porque está carente aqui dentro. Porque quanto mais a gente está lá fora, quanto mais a gente se prende das coisas lá de fora, é porque a gente está bem carente aqui dentro. É porque a gente está bem vazio aqui dentro. E eu rezava, e eles estavam lá no palco falando, reza, jovem, seja como os apóstolos, né? Seja como os apóstolos, na força, e reze e busque. E depois daquele momento de oração, a gente voltou para a pousada onde a gente estava, e o coordenador, ele olhou para mim e falou bem assim, que se eu queria fazer compromisso Jovens Sarados, que dali em diante eu ia receber o tal, ia ter uma missa, né? Eu ia receber o tal, e eu ia fazer o compromisso de viver as 5 pedrinhas, né? Que é a vida de oração, a palavra, a Eucaristia, a castidade, a pobreza. Eu estou esquecendo de mais alguma. Mas eu disse assim para ele, eu falei, será que isso é para mim? Mas não está muito cedo? Um mês que eu tive um encontro com Deus. E ele fez essa proposta para mim. Só que ali Deus já estava agindo. Ali Deus já tinha ouvido o meu gemido. Naquele quarto, naquele momento de oração, Deus já tinha ouvido o meu gemido. E, por incrível que pareça, eu não voltei de lá sem o compromisso. Teve a missa. A gente fez o compromisso. E eu lembro que a gente começou, depois do compromisso, estava todo mundo feliz ali, aquela multidão de jovens. E eu lembro que o padre Edmilson, agora eu me lembrei, ele estava conduzindo também nessa missa, ele estava lá, né, que ele faz parte ele que escreveu a cartilha, né, dos Jovens Sarados, né, dessa missão. E ele disse que Deus estava levantando grandes profetas e profetisas. E que aquele momento, naquele lugar, que era no Santuário Pai da Misericórdia, o que eu disse para vocês? A misericórdia, mais do que tudo, aquele que está lá fora ou aquele que está dentro. Deus ouve porque Deus é misericórdia. E eu falo para todos que a minha vida é um testemunho vivo da misericórdia de Deus. Porque eu tinha tudo exatamente para dar errado. E tinha várias possibilidades para mim não estar aqui, mas eu estou aqui hoje. Estou aqui hoje, gente. Milagre. E nisso,
gente estava naquele momento e eu estava tão feliz, meu coração estava tão feliz porque eu não estava acreditando naquilo. Eu tipo, sabe quando parece que você sai de um lugar e você vai para outro e parece que você tá que você não tá no mundo real, que você entra num sonho e que a qualquer momento você vai acordar? Eu imaginava isso. Falei, Senhor, eu vou sair daqui, eu vou voltar para minha casa e vai voltar tudo aquilo de novo. E vai voltar aquela menina chorona, aquela menina que estava desesperada, que não sabia o que fazia da vida. E que queria largar tudo, né? Porque teve até um tempo, mais ou menos quando eu tinha 15 anos de idade, que eu tive começo de depressão por conta disso. Por conta dessas carências, por conta de todas as realidades que eu estava vivendo. E eu não estava sabendo administrar isso dentro de mim. E nem a minha família estava conseguindo. Né? Nem elas não me conheciam, né? Só o pai realmente nos conhece. Então, às vezes, a situação, as coisas que estão na tua vida, as pessoas que estão em sua volta, elas nunca vão conhecer a sua realidade realmente. No fundo, só o Senhor vai conhecer. Quando você se coloca em oração, o Senhor já sabe o que você vai pedir para Ele. O Senhor sabe o que o teu coração necessita. Então, às vezes, você está falando, Senhor, me dá um pedaço de bolo. Só que o Senhor sabe que dentro do seu coração, lá no fundo, você queria uma torta, você não queria um bolo. Só que o jeito que você fala é um jeito, assim, totalmente errado, porque aquilo nos move, né? Aquele momento nos move a falar coisas que, às vezes, são desnecessárias, como eu disse. E eu voltando, eu lembro que o Padre Edmilson estava ali no momento da oração, e aquela força da oração daqueles jovens, tipo, me fortaleceu. E eu disse que eu ia voltar para casa e que eu ia ser uma nova menina, que eu ia ser uma nova pessoa, que dali em diante eu ia usar daqueles testemunhos para colocar na minha vida, na prática diária, para viver aquelas 5 pedrinhas pela força do Espírito Santo e pela força de Deus que estava em mim. Pela força da oração, Deus ia mover em mim coisas novas. E naquele dia a gente começou. Eu lembro que o Padre Edmilson falou bem assim: agora você vai falar, né? Deus meu tudo e eu para sempre te adorarei. Deus meu tudo e para sempre te adorarei. E nisso, aquela multidão falando isso: Deus meu tudo e para sempre te adorarei. E hoje, em momentos de oração, eu poderia estar falando muita coisa. O Senhor pediu para eu voltar exatamente nisso, né? Tem muitas outras coisas, né, que Deus vai dar a oportunidade de falar outros dias. Mas mais do que isso, tudo na minha vida foi em momento de oração. Tudo foi em oração, para você ter noção como a oração move em nós algo novo. E às vezes a gente não tem noção disso, mas aquilo, quando a gente se coloca em oração, já é um jeito de Deus, já é um jeito de Deus nos amando. Já é o amor de Deus em nós, já é a força de Deus em nós. Já é ela mostrando para você que aquela situação que você está vivendo, aquilo que você está vivendo, não é aquilo. Não é, Deus não quer que você fique prostrado diante daquela situação. Deus quer que você se levante. E Deus quer te mostrar lá na frente que a tua força, que a tua força e que a tua oração pode te mover a muito mais longe, tipo, muito longe. A muito mais do que você imagina. Né? Hoje estou aqui pela graça de Deus. Já faz, acho que uns 6 anos mais ou menos que eu estou na caminhada. Mas em todos os momentos, em qualquer lugar, em qualquer situação, sempre foi a oração. Sempre foi a oração. E teve dias assim que, quando eu não conseguia orar, eu me ajoelhava e chorava. E eu falava: Senhor, que cada lágrima minha seja uma oração, porque eu não sei orar como convém, mas o Teu Espírito Santo ora em mim. E que cada lágrima minha que cair seja uma